Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você acha que doença pode glorificar a Deus? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e eu quero conversar com você sobre essa passagem que tem desenvolvido um pouco de polêmica para algumas pessoas que acreditam que vem nessa passagem um fundamento bíblico para dizer que doença ou algumas doenças podem trazer glória para Deus. O texto realmente não é dos mais simples, mas existem algumas coisas que nós temos que considerar. Primeira coisa, ao olhar para um texto, você tem que sempre considerar o contexto onde ele está. Esse texto importante, ele é um dos milagres de Jesus descritos no livro de João. O livro de João é diferente de todos os outros evangelhos. O livro de João não revela séries de milagres como os chamados evangelhos sinóticos. No capítulo 20, versículos 30 e 31 de João faz uma descrição do motivo pelo qual ele não contou todos os milagres. Ele diz literalmente: se fossem se escrever todos os milagres que Jesus realizou, não haveria livro suficiente. Mas estes sinais estão aqui descritos para que se creia que Jesus é o Cristo. Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando eu leio cada um dos milagres descritos em João é que aquele milagre ele tem um foco específico: revelar que Jesus é o Cristo. E cada um desses milagres revela um aspecto de Jesus como Cristo, como o Filho de Deus que encarnou, se fez homem e habitou entre nós para salvar a humanidade. Nesse específico milagre, a cura do cego de nascença, o foco é mostrar que Jesus é a luz do mundo. E aqui nós temos que ter um cuidado, porque João vai obviamente fazer um paralelo entre sair das trevas para a visão, ou sair da cegueira para a visão, com a obra de Jesus, que tira o homem das trevas para a luz. Mas o que causa a confusão é a pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, eles olham o garoto cego e ele é cego de nascença. Então os discípulos eles vêm com a opinião: quem pecou, foi ele ou seus pais? Essa pergunta mostra muito do pensamento reinante na época e que infelizmente existe ainda hoje em algumas igrejas. Se a pessoa está passando algum problema, deve ter tido algum pecado. Esse é um pensamento muito parecido com os amigos de Jó lá no Velho Testamento. É um pensamento muito legalista. E aí eles tentam achar a lógica. Se ele está com isso aí, foi algum pecado que ele cometeu. Se foi algum pecado que ele cometeu, ele sendo cego de nascença, ou foi ele ou foram os pais. O problema dos dois pensamentos, de descobrir qual foi o pecado que gerou a criança cega, é o seguinte: se foram os pais que pecaram, Deus puniu o filho para dar uma lição para os pais. Não dá para imaginar isso no caráter de Deus. Isso seria ultrajante de pensar. A outra ideia é imaginar que a criança teria pecado no ventre da mãe, o que também não tem o menor cabimento. Ao que Jesus responde: não foi nenhum nem outro. A ideia de Jesus não é mostrar que aquilo não aconteceu por algum pecado específico. Aquilo aconteceu. Assim como muitas vezes, em certo momento Jesus fala sobre alguns que sofreram um acidente e Jesus pergunta: vocês acham que aqueles que morreram por causa da torre de Siloé, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? O mal está no mundo por causa do pecado e o mal acontece. Eventualmente a maldade aparece. Mas, então Jesus diz: isso aconteceu para que se manifeste as obras do Senhor. E Jesus diz em seguida, no versículo 4, que as obras do Senhor era o que ele ia fazer, não a doença. A obra do Senhor era manifestar a cura, era tirar o cego daquela condição e trazer luz para ele, porque ele, Jesus, é a luz do mundo e deveria trabalhar quando era dia. Não se deve pensar que Deus colocou a doença no cego
para que em algum momento esse cego encontrasse Jesus e então, ao Jesus curá-lo, isso fosse como que uma trama entre Deus e Jesus para revelar como Jesus era o Messias. Esse é um pensamento equivocado. O que acontece é, olha, seja lá o que for, você não deve pensar qual é a causa, qual é o problema. O mal está no mundo, o mal acomete as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Esse negócio vai ser revertido para a glória de Deus. Deus vai manifestar nessa doença que está sobre ele o seu poder e a sua glória. E aonde Deus foi glorificado? Na doença? Não, de forma alguma. Deus foi glorificado na cura, na manifestação do poder de Deus. Deus foi glorificado quando Jesus, que é a luz do mundo, tirou aquele homem das trevas para a luz, assim como ele faz com todos nós que o recebemos gratuitamente. Seja abençoado, meu querido.